Oi gente, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem. A gente não conversou ainda essa semana, né? Hoje é terça, né? Mas eu quero falar hoje com vocês um pouquinho a respeito de repasse médico, tá bom, gente? Esse é um período em que as clínicas estão fechando seus faturamentos, estão em período de repasse médico, estão em período de repassar esse valor, né? Que é negociado normalmente entre os prestadores de serviços de saúde, clínicas, hospitais, laboratórios, com os seus profissionais que trabalham junto, né? Que são os prestadores também de serviço, mas para a clínica. É muito importante a gente conhecer esse tipo de trabalho, é muito importante a gente saber como realizar essa negociação, que também é uma negociação, né? Eu falo muito para vocês aqui sobre a negociação entre as clínicas, hospitais, que são os prestadores de serviço de saúde com as operadoras de plano de saúde, mas essa negociação entre os profissionais liberais e você, hospital, dono de hospitais, clínicas, também laboratórios, é muito importante você saber como funciona, você saber o que está envolvido nessa negociação, nesse cenário também que se apresenta de outra forma, né? Mas é importante, é uma forma de negociação que também faz parte da função do analista de credenciamento, tá bom? Quem está aqui? Cleide, seja bem-vinda, Cleide. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vocês sabem, gente, vocês sabem o que é repasse médico, do que se trata, de que forma isso acontece? Repasse médico, gente, é o valor que a clínica, o hospital, o laboratório repassa ao profissional médico ou a outros profissionais de saúde que forem contratados por ele, né? Profissionais liberais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, os profissionais liberais que fazem acordos que não fazem parte de um quadro de contratação, como o CLT, por exemplo, mas fazem um acordo de prestação de serviço mediante contrato também, tá? Esse serviço também pode ser chamado de rateio por produção, tá? E em que momento que o prestador de serviço de saúde deve se preocupar com isso? Em que momento que você, enquanto empresário, que você, enquanto dono de clínica, dono de hospital, dono de laboratório, até mesmo ambulatório, quando você não consegue suprir toda a sua agenda e resolve fazer parceria com outro profissional, você também precisa pensar nisso, tá? De que forma você vai repassar esse valor para ele, de que forma você vai negociar essa parceria sua, tá bom? Que momento que você deve se preocupar com isso? Desde o momento em que você resolve estruturar o seu negócio, seja clínica, seja hospital, seja laboratório, você já deve pensar nesse quadro de profissionais que você vai precisar para montar a sua equipe. De que forma eu vou remunerar? Que normalmente isso não é CLT, isso não é uma contratação. Isso é uma prestação de serviço, isso também é uma parceria, né? Então, desde o momento que você resolve estruturar a sua clínica, igualmente quando você pensa na forma de negociação com a operadora, você já tem também que pensar nessa forma de negociação sua com esses parceiros que vão lhe auxiliar, lhe ajudar, fazer parte do quadro clínico da sua empresa, seja independente do ramo que você resolva atuar. Mas quando você pensa em estruturar seu negócio, você já tem também que pensar nessa parcela de negociação que existe. Você não tem como você dar conta do serviço sozinho, ainda que você, dono da clínica, seja um profissional médico. Se você vai trabalhar numa clínica, se você vai montar uma estrutura só de fisioterapia, ainda que você seja um fisioterapeuta, normalmente você não consegue dar conta da demanda sozinho. Então você já tem que pensar na forma de negociação com essa estrutura de negócio, tá bom? E é complexo, gente. É complexo esse repasse, esse rateio por produção. A princípio, a gente pode pensar que essa não é uma tarefa muito complexa. É necessário identificar os atendimentos realizados, né? Categorizá-los conforme o pagamento, via plano de saúde, particular, né? E efetuá-lo. Aparentemente simples. Quando a gente pensa nisso, parece que eu só estou recebendo um valor e repassando para esse meu colega, para esse meu parceiro de negócio aqui, né? Que faz parte da minha equipe. Mas de que forma?
muito além, gente, disso, o que acontece? Isso é um processo que exige muito trabalho manual, é uma tarefa que pode consumir uma parcela de tempo significativa, e tempo é um bem precioso. A gente sabe que em qualquer negócio o tempo é um bem precioso, né? E por isso, gente, é muito importante a gente deixar a gestão financeira organizada e ter o protocolo fixo, né, para o repasse médico, otimizando o trabalho, organizando a estrutura, montando o processo de forma que isso aconteça sem desgaste, nem para você, enquanto o dono da clínica, e nem para o profissional que você contratou aqui para fazer parte da sua equipe. Você precisa ter esses colegas seus, esses profissionais que você contratou aqui, precisa ter um relacionamento muito amigável, precisa ter um relacionamento muito claro. É ele que lida com o bem mais precioso do seu negócio, que é o paciente. Então, de maneira nenhuma, em momento nenhum, você pode ter conflito com esse profissional. E de que forma eu não tenho conflito, ou eu evito conflito com esse profissional? Deixando as coisas claras, né? O contrato o mais claro possível. As regras precisam estar muito bem estabelecidas e entendidas, né? Não são só regras jogadas em um contrato e dizendo, olha, a regra que está aí é essa, eu estou cobrando de acordo com as regras. Não, as regras precisam ser esclarecidas, tá? Você precisa entender. E quais são os riscos, né? Não explicar para o profissional as regras do negócio com as operadoras de plano de saúde. Você coloca lá no seu contrato, por exemplo, o repasse vai acontecer conforme regras estabelecidas com os planos de saúde. Mas que regras são essas? Será que o profissional conhece essas regras? Será que um profissional que nem lida com a operadora de plano de saúde, ele só sabe que ele tem que trabalhar e receber? Como é que ele vai entender quais são as regras dos planos de saúde? Aí você coloca lá no contrato dele, os valores serão repassados conforme as regras estabelecidas nos planos, né? Com os planos ou com as parcerias ou com as regras particulares, o seu protocolo de atendimento particular. Mas não, você precisa explicar. O profissional vai entender o que é escalonamento, por exemplo. Ele vai entender o que é escalonamento. Ele sabe que existem as regras de acordo com os grupos dentro das tabelas de negociações, quando se trata de ultrassom, quando se trata de tomografia, quando se trata de ressonância, vias de acesso. Ele sabe que o valor do procedimento, de um procedimento, quando ele fizer dois juntos, né? Um determinado valor vai ficar maior e outro menor. Ele sabe que o filme é considerado um material, mas que ele é uma variável que forma o valor do procedimento, o preço total do procedimento. Ele enxerga aquilo como um todo. Então, você precisa explicar para ele todo esse processo, pacote. O procedimento é negociado em forma de pacote. Você precisa sentar com ele e explicar que quando você monta um pacote, você já está prevendo que dentro desse pacote negociado, essa forma de remuneração, já estão os materiais, já estão os insumos, já estão as taxas, já estão todas as variáveis que são necessárias para que você mantenha a subsistência do seu negócio. Então, ele precisa saber o que está ali dentro, para quando você for fazer o repasse e dizer a ele que desse valor só incide o percentual dele em tantos por cento, em 30%, ele precisa entender que dentro desse pacote, 30% ou 40% desse valor total era referente a insumos, era referente a materiais, e você explicou isso a ele. Não basta só você colocar no contrato dizendo a ele que é conforme regras de convênio ou conforme regras de negociações. Não basta você dizer isso. Você precisa explicar quais são as regras e de que forma isso funciona, tá? Cuidado com os honorários incluídos nos pacotes. Os honorários normalmente se fazem pacote, lá tem o honorário de anestesista, lá tem o honorário do cirurgião e lá tem também os insumos. Ele não vai entender e você precisa explicar, tá? Toda a cláusula dessa precisa, além de detalhar no contrato, chama o teu colega para uma conversa, tá? Chama esse teu parceiro de negócio para entender o contrato, explica detalhadamente. Primeiro que você precisa entender também, tá? Não é só o jurídico formatar um contrato. Esse contrato também tem que passar por todas as esferas, tá? Precisa analisar seus custos, como tudo na vida, como toda negociação. Sem analisar custos não se negocia com a operadora e também não se negocia com os parceiros de negócios aqui que vão prestar serviço para a sua clínica, os médicos, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, todos os profissionais liberais. Antes de negociar com eles, conheça também seus custos, tá? E aí você, antes de montar um percentual, você vai explicar para ele o que está envolvido nisso, tá? Modalidades de repasse. De que forma isso acontece?
Existem várias formas de modalidade de repasse que você pode incluir nesse seu contrato e deve também esclarecer para esse seu parceiro aqui o que significa isso. Você coloca lá no seu contrato: o repasse acontecerá com base na produção. O que significa isso? Repasse com base na produção. Produção, gente, é todo atendimento que aconteceu em um período de tempo. Quais são os riscos disso? Tá? Para a pessoa, para o seu parceiro de negócio, para o médico ou para os demais contratualizados aqui, seja fisioterapeuta ou fonoaudiólogo, qualquer que seja o profissional, o risco é menor. Por quê? Ele vai trabalhar, ele vai atender esse número de pacientes e ele vai receber integral. Observa também se o teu sistema de gestão, se tu tem um sistema de gestão na tua clínica, que faça o escalonamento automático, tanto daqui na fase de atendimento, quanto na fase de faturamento, porque a grande maioria dos sistemas de gestão, eles fazem o escalonamento já aqui na fase de faturamento. Aqui no atendimento o valor costuma estar 100%. Se apresenta aqui na fase de atendimento em 100%. Então precisa verificar os parâmetros disso também. Todos os fluxos, gente, precisa estar constantemente verificando parâmetros de negócio, parâmetros de regras, parâmetros de negociação. As regras de negócio precisam estar sendo vistas a todo instante para ver se estão corretas de acordo com o que você definiu no seu contrato, tá bom? Então, com base na produção significa que ele vai receber o percentual que você negociou, ou o valor fixo, não sei de que forma você vai finalizar, mas nesse caso, se for com base em percentual e na produção, você vai pagar um percentual com base em todo o atendimento que aconteceu naquele período de tempo, normalmente um mês, do dia 1º ao dia 30 de cada mês. Significa o quê? Que se você deixar de cobrar qualquer procedimento, você está repassando para o profissional que executou. Se você se você deixar de faturar no período certo, se acontecer qualquer intercorrência, o procedimento já aconteceu, você vai repassar 100% dessa negociação que você fez com esse profissional, digo 100% na demanda atendida. Isso é atendimento por produção, você deve avaliar. Aí quando for por produção, o que eu posso fazer? Eu negocio um percentual menor? Avalia. Tem várias formas de negócio. Produção, você fala em repasse por produção, o risco é menor para o médico e o risco fica um pouco maior para o dono do negócio. Então, aí, se o risco é maior para mim enquanto dono do negócio, eu tenho que avaliar se nesse caso eu não posso negociar um percentual diferente, né? Um percentual menor. Avalie o que é mais interessante. Mas nesse caso, entenda, para você negociar, entenda para quem o risco está sendo mais fácil de acontecer. Na produção, você faz por produção, o risco maior é para o dono da clínica, para o dono do negócio. Com base no valor faturado após envio para as operadoras, eu faturo e encaminho direto para a operadora. O prestador, o médico vai receber com base no que eu encaminhei para a operadora, com base no meu faturamento. Risco menor para o prestador, porque aí o que eu não faturei, eu não estou pagando ainda. Contudo, existe ainda as glosas que eu posso receber depois, né? Então, eu vou pagar para esse profissional com base no faturamento? O profissional aqui médico precisa saber que nem tudo que ele trabalhou nesse mês ele vai receber. É possível que ele receba em outros períodos, porque a gente não cobra, normalmente não se cobra tudo que atendeu, tá? De acordo com as regras da operadora, trabalha para não cobrar fora do prazo, senão você também sofre glosas, mas nem sempre ou dificilmente você cobra toda a produção, você fatura toda a produção no mês, dificilmente isso acontece. Então vai sempre ficar essa demanda, esses valores que foram realizados e o profissional precisa saber disso, que nem tudo que ele trabalhou nesse mês ele vai receber nesse mês porque não foi faturado, se é que a regra está com base em faturamento, tá? E aí você já corre um risco menor porque também, se o teu sistema de gestão estiver parametrizado para adequar as regras de negócio só na fase de faturamento, ele já vai aplicar a questão do escalonamento, tá? E também a redução de filmes e todas as regras que devem ser avaliadas antes de negociar. Precisa conhecer o teu sistema para saber essas situações, tá? Essas parametrizações, se acontece na fase de atendimento da mesma forma que acontece na fase de faturamento, que há muitos sistemas isso não acontece, tá bom? Então o risco já fica um pouco menor para o prestador. Ainda tem a questão da glosa.
Vou pagar então de que forma? É outra forma de negociação. Com base no valor faturado após o recebimento das operadoras, prevendo glosas, é outra forma de negociação. Mas você precisa esclarecer isso para o seu parceiro de negócio. Aí o risco já é menor para você enquanto dono da clínica. Por quê? Você pagou só com base, ou pagou apenas com base no que você cobrou e ainda aguardou o tempo de pagamento da operadora para repassar para o prestador aqui, o médico. Quando você repassa, você ainda vai repassar tirando as glosas. É pouco mais complicado. Essa negociação é um pouco mais difícil de acontecer, um pouco mais rara, tá? Mas é uma outra forma de negociação. E aí, se for dessa forma, aí você vai trabalhar a questão de percentual, da mesma forma que eu falei inicialmente, que quando você paga com base em produção, quando você repassa com base em produção, o risco é maior para você enquanto prestador. Quando você repassa com base em faturamento e recebimento após o pagamento da operadora com redução de glosas, aí o risco fica muito menor para você enquanto dono da clínica e aumenta para quem? Para o médico, ou para o fisioterapeuta, ou para o fonoaudiólogo, para o profissional liberal que está aqui na sua equipe. Aí você trabalha percentuais ou você trabalha valores fixos. Existem várias formas de negociar. Você só precisa conhecer a que melhor se adequa ao seu negócio para explicar, né, para a pessoa que está trabalhando aqui com você, para a sua equipe, né, a sua equipe de profissionais liberais, e essas coisas ficarem claras. Agora, gente, é importante demais, antes de fazer qualquer repasse médico, qualquer rateio por produção, revisar as regras. Revise todo mês, revise sempre que puder. A sua equipe de negociação, a sua equipe do comercial, que é responsável por isso, precisa revisar isso toda vez antes de repassar. Se você não tem um sistema de gestão que te dê essas informações, que te dê essa saída de dados corretamente, que você confiáveis, que você confie efetivamente, monta uma planilha de Excel além do teu sistema, tá? Existem cursos de Excel que até te mostram como fazer dashboards, fica bem fácil, às vezes fica até mais, otimiza tanto o trabalho que você às vezes até acaba preferindo as planilhas do que algumas regras, que algumas saídas de dados do sistema. Então, otimiza o teu trabalho, porque isso é aparentemente simples, tá? É receber e repassar, mas as regras são tantas e no final, quando você começa, se a tua clínica for maior, se o teu hospital for maior, for médio, grande porte, fica tão complexo e se você deixar de pagar qualquer coisa, se você deixar de cumprir o seu compromisso adequadamente, seja qualquer que seja a variável, por menor que seja, você vai fragilizar essa relação. E a pior coisa que existe é você trabalhar com uma relação de parceria aqui fragilizada, com quem lida diretamente com seus pacientes e com quem lida diretamente com a saúde financeira da sua instituição, do seu negócio. Então, deixa as coisas claras, não pode ter ruídos de informações, tem que explicar todas as regras que estão envolvidas no contrato, não é só definir as regras, porque quem está lá não vai ler tudo, então não vai, ainda que leia, não vai entender. A grande maioria dos profissionais médicos não se detém, não se interessam em ler e observar e em entender corretamente. Então você tem a responsabilidade de deixar isso claro para que na sua relação com esse seu parceiro de negócio não tenha ruído e o seu negócio flua corretamente e fique a saúde financeira da sua instituição permaneça intacta, permaneça preservada, que é isso que a gente precisa, tanto o atendimento ao paciente preservado, a segurança do paciente e a saúde financeira da sua instituição também. E isso faz parte dessa segurança, tá? As informações claras, informações sem ruídos, negociações claras, parcerias firmadas com robustez, isso fortalece a saúde financeira da sua instituição. Então, não abra mão disso nunca, tá bom, gente? Sobre repasse médico, é basicamente isso, tá? Não tem muitas informações, é basicamente isso. Se você conseguir observar essas regrinhas, explicar direitinho, explicar claramente para os seus parceiros aqui, para as pessoas que você tem na sua clínica aqui, como seu parceiro de trabalho,
as coisas vão fluir corretamente, vão fluir tranquilamente, tá bom? Oi, Cris, bom dia. Cris Dani, seja bem-vinda. Gente, muito obrigada, tá? Por quem esteve aqui comigo do início até o final, quem entrou e não pôde ficar. Obrigada a todos vocês. E estejam sempre aqui comigo, sejam sempre muito bem-vindos. Ficam caixinhas lá nos stories normalmente, tá, gente? Se vocês respondam, deixem suas perguntas, deixem no direct, lá também tem meu WhatsApp, se vocês quiserem entrar em contato comigo pra gente conversar, fiquem à vontade, eu tô sempre à disposição, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, um abração pra vocês e até o nosso próximo encontro.